Olá! Hoje vou-vos mostrar como podem transformar uma estradista numa moto off-road. Fiquem por aí! Como todos sabem, andar na estrada não é a mesma coisa que andar no campo. E para isso há que fazer algumas pequenas alterações para nos trazer um pouco mais de conforto e segurança. Como tal, eu vou eleger a alteração número 1, a troca de rodas. Rodas sim, adequadas para andar no campo. Rodas enraiadas, está bem? Com aros e piso adequado. O modelo S vem equipado com jantes e as jantes não são propriamente boas para andar no campo. Qualquer martelada mais forte pode ir à vida. E então há que fazer a troca das rodinhas para andar no campo, está bem? Estes modelos que aqui estão são modelos vendidos pela KTM. Basicamente é uma conversão, eles vendem mesmo um modelo próprio para ser trocado. É só chegar, montar e já está. Mais ou menos. Como escolher o piso adequado para andar no campo? Pois isso vai depender que tipo de off-road é que vocês fazem. Eu penso que esta opção, este pneu será das melhores opções que vocês podem escolher. Este aqui penso ser um 70-30, também 70% de estrada e 30% off-road. Tem um desempenho muito bom na estrada. Agarra bem, eu não tenho tido razões de queixa. E no campo também nunca me deixou mal. Estes são os Pirelli Rally, tá bom? STR, é um modelo bastante usado nas Big Trails, até agora o melhor para mim. Segunda troca que eu acho muito importante também, há que dar alguma saúde ao motor. Embora seja um motor super potente, ele precisa de respirar melhor. E para isso, nada melhor do que colocar um filtro um pouco mais arejado. Eu optei por o KN, tenho boas referências dele, há outros no mercado muito bons, mas este nunca me deixou mal. Eu notei grande diferença com este filtro nesta moto, mais do que na Super Duke. Assim que pus o filtro, a moto melhorou 20-30% em termos de resposta automática. Parecia que a entrada de ar dava ali um fluxo de uma alma diferente. Portanto, valeu muito a pena a troca de filtro. Acho uma coisa essencial também. E quando se fala de respostas rápidas, nada melhor do que um belo escape. Quem não gosta? Os amantes de motas não vão dizer que não. Este é o modelo para esta moto específico. É um modelo da Wings. É um pouco mais pequeno que os habituais. É um pouco mais curto que o da Origin também. Epá, e o som é lindo, é fantástico. Eu já montei, já andei com ele. No campo, epá, dá alma à moto. Parece que temos uma verdadeira moto off-road ali. Portanto, esta foi a minha opção. Dar um upgradezinho no Torg. Escape não pode faltar. O que não pode faltar também, se a moto vai ter muita carga, precisamos estar bem seguros. E para isso nada mais nada menos que umas boas pezeiras. Eu tenho aqui as pezeiras de Origem, está bem? As pezeiras de Origem não são más, não são, é do meu tamanho. Portanto, elas são um pouco mais curtas que o habitual. E eu assim que pus o pé em cima deste, eu senti que o meu pé é um 45, que não ia dar. Por isso estes estão novinhos em folha e eu troquei. Pus uns patins da S-Motec, ok? São boa qualidade, são cerca de 1 cm, 2 cm maiores. Eu posso fazer a comparação depois para vos mostrar. E senti um grande conforto, uma grande estabilidade, só com a troca dos patins. Portanto, sinto-me mais seguro, portanto, valeu a pena a troca. Outra das alterações que fiz foi, basicamente, passar da viseira original, do vidro da cúpula original, para um vidro mais curto. Dá-nos melhor acesso visual ao terreno e também evita, em caso de queda, que se parta facilmente. Portanto, acho que é uma boa opção reduzir o tamanho, uma vez que não vamos usá-lo diretamente para grandes viagens.
Normalmente quem faz off-road faz trilhos curtos ou passagens curtas e se a moto cair, tombar para o lado, dificilmente tocará com o vidro no chão, está bem? Portanto, acho uma troca essencial também para off-road, um vidro, uma cúpula um pouco mais curta. E se a cúpula é curta, o que dirá os faróis que vão levar pedrada a toda a hora? E para isso eu acho essencial a compra de uma proteção para o farol da frente. Eu acho que aqui isto é alumínio, um pouco frágil, mas é alumínio, há de aguentar muito a pedrada. Portanto, já sabem, proteção de farol para quem faz off-road. Porque se fizerem sozinhos os trilhos, não vai haver grande problema. O problema vai ser quando fizerem com amigos. Porque há sempre um mais entusiasmado que o outro e vai dar gazada à vossa frente e o que é que vai acontecer? As pedras vão todas parar à vossa moto. E assim, uma pedradazinha no plástico é uma coisa, na lateral. Se for no farol e rachar, acabou. Tem que se comprar outro novo. Eu penso que se eles serem lacados, estes faróis são lacados, duvido que consigam reparar. A não ser que haja aí muitos artistas na internet. Portanto, eu acho essencial proteção de farol. E falando em proteções e falando em pedradas, no campo, quando a moto tomba para o lado, uma das primeiras coisas que poderá tocar no chão também serão os espelhos. Então, para isso, adquiri aqui uns espelhos próprios para off-road, os espelhos da Double Take, ok? Muito conhecidos para quem anda a fazer off-road. São bonitos esteticamente, têm quase, diria eu, o mesmo tamanho, até são um pouquinho maiores que os espelhos de origem e são facilmente moldáveis, o que podemos pôr quando entramos no off-road metidos para dentro e assim não correrão riscos de partir. Se não precisarem de dois espelhos, usam apenas um e o outro espelho é guardado e dá para colocar aqui o outro apoio de uma câmara de filmar, por exemplo, de um extensível e continuar a usar o apoio para algo mais. Está bem? Portanto, tem dupla finalidade. Uma das coisas que eu acho muito importantes antes de se iniciar o off-road para equipar uma moto são, sem dúvida, as frames, está bem? A proteção de quadro, motor, há diversos tipos de proteções, cada um basicamente vai escolher aquela que esteticamente lhe parece melhor. Há umas feitas de um alumínio um pouco mais forte, outras feitas de um aço um pouco mais rijo, mas todas elas eu acho que cumprem o básico. Uma coisa é certa, elas vão tombar, vão ficar riscadas, vai fazer parte do processo. É por isso que elas servem. Não pensem que as barras vão estar ali bonitinhas o tempo todo. Já me aconteceu tombar a moto para o lado, não foi um grande acidente, foi tombar a moto para o lado e ela ganha ou deforma no primeiro impacto. A moto tem quase 300 kg, toma para o lado, ela deformou. Um problema que eu acho aqui é que as barras começam a ser quase de estar a perdida. Isto é, ela vai tombar, vai homologar. Quando for retirada a primeira vez, ela já não vai ser tão fácil de colocar, porque ela já perdeu a forma inicial. Portanto, eu acho que se tombar muitas vezes e homologar muitas vezes, eu acho que com o tempo ela já não vai ter o mesmo encaixe, ou vai ser muito difícil encaixá-las. Portanto, não ganha muito amor e carinho às barras, elas servem mesmo para bater no chão, para arranhar, para estragar. E quando não quando não der para cumprir o serviço para que foram compradas, é adquirir outras. Está bem? Não fiquem a pensar que são eternas. Mas é muito importante que as tenham. É menos um risco ou dois que têm na moto, menos um cárter que perfuram, menos, sei lá, uma amolgadela ou um depósito furado que vão ter. Portanto, barras de quadro, motor, essenciais. Outra das coisas que eu acho essencial, sem dúvida, o transporte, a bag traseira. Quando vamos fazer off-road, por norma levamos equipamento, proteções, mas há sempre parte de documentação, um telefone, um drone, uma máquina fotográfica que tem que ir connosco. A top case original é feita de plástico rijo. Eu penso que ela a trabalhar aqui com os saltinhos todos que vai dar, que ela vai começar a ter os apoios fragilizados, ou podem até mesmo partir. Portanto, uma das boas opções para off-road é arranjarem uma mala amovível, destas assim de tecido, está bem? Eu adquiri esta da Givi, okay? Tem 20 litros
cabe-me aqui perfeitamente, tanto pode ser aqui neste banco como aqui na parte de trás. Dá para prender ao banco firme, não sai daqui, leva muita tralha aqui dentro. Consigo pôr o drone e mais 4 ou 5 câmaras por aí fora. E é uma boa companheira de viagem, está bem? Eu acho muito essencial uma mala destas. A outra mala leva mais coisas, top case, mas corremos o risco de cair para o lado, parti-la, corremos o risco de partir os apoios e aí nunca mais temos mala. Esta é quase indestrutível, isto pode levar pancada, pancada. A gente dá um toquezinho, forma original. Há umas malas que têm mais proteção contra a chuva, outras que têm menos. Eu penso que esta não é muito penetrável, mas eu penso que se levar aí com umas belas horas de chuva, vai deixar passar algo. Todas elas trazem uma capazinha dentro para se forrar, está bem? Para se forrar, mas nós às vezes acabamos por esquecer de usar. Então, se adquirir uma malinha destas, certifiquem-se que traz uma capazinha de proteção de chuva, porque no off-road a maior parte do tempo é poças, águas, chuva, lama, tudo o que é sujidade e água. Quanto mais protegida estiver, melhor para todos. Mala de viagem traseira. Outra das coisas que eu acho importante, porque o que vem de origem não acho que seja muito forte, eu acho que a KTM podia dar um pouquinho mais brio a estes modelos. Não falo da S, mas a R vem na mesma frágil. É a proteção de mãos. Os protetores de mãos que vêm de origem são um pouco fracos. Vêm apoiados apenas na lateral e aqui no espelhozinho, ok? Eu caí para o lado, isto é, a moto caiu para o lado, não houve grandes problemas aqui com as manetes, aquilo fez o trabalho, cumpriu o trabalho. Mas eu penso que se a porrada tem sido um pouco maior, a proteção de mãos ia logo facilmente nas horas. Portanto, eu adquiri este protetor de mãos da SW Motec, ok? É bonito esteticamente, não me dá aquele impacto de off-road, ok? São bonitos esteticamente e são muito fortes. Eles prendem no guiador e prendem na lateral. Tem um arzinho que percorre, como todos os outros, e leva aqui a capazinha. Esta capa tem uma mais-valia, esta da Motec, é uma capa que dá para comprar o acrescente para subir um pouquinho mais, para proteger um pouquinho mais o vento, o frio e por aí. Portanto, dá para comprar um acrescente para pôr aqui. Dá também para acrescentar os piscas aqui na ponta. Portanto, é um modelo que dá para acrescentar, dá para fazer upgrades que ficam neste tipo de motos uma mais-valia. Está bem? Uma moto que fica bonita esteticamente e é funcional. Portanto, eu acho que é uma mais-valia. Existe mesmo um modelo próprio para a KTM 1290. E este modelo é lindíssimo. Como podem ver, lindo, 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 lindo. Portanto, eu acho muito importante proteger as vossas manetes e as vossas mãos também. Coloquei também um patim de travão um pouco maior, ok? Eu fiz um aumento do patim de travão, isto porque as minhas botas perdiam alguma sensibilidade e eu não sentia sempre o tato do travão, então fiz um acrescentezinho e aumentei, o que me dá mais conforto. Sinto o patim agora, porque tem cerca de um dedo e meio a mais para o lado, o que me dá firmeza, está ali, posso carregar à vontade. Montei, é super fácil, é só tirar 2 parafusos, meter 2 parafusos e fica muito mais seguro. Quando é para travar, ele está lá, está bem? Ele não desaparece por momentos, ele está lá. Por último falando, mas se calhar uma das tão importantes como a proteção de quadro, não foi aqui falado, mas lembrei-me agora, porque está montado e não consigo justificar, não consigo mostrar-vos assim na mão, mas a primeira coisa que eu adquiri para esta moto foi uma proteção de cárter, basicamente de motor, lá em baixo. A proteção que trazia de origem era este bocado de plástico maleável, que devia cumprir, certamente, numa moto do modelo S, deve cumprir perfeitamente a proteção desejada. Não estou a ver quem faça apenas estrada que as pedrinhas da brita ou do alcatrão que vão danificar isto. Portanto, até parece um plástico algo resistente, algo grosso,
mas eu sabia de antemão que ia fazer estradões e então antecipei-me e adquiri uma excelente proteção de cárter, que para mim, do que tenho visto, é simplesmente a melhor proteção de cárter que existe. É uma proteção da Thoratec, feita em alumínio, bastante resistente e em termos de design fica espetacular. E a quantidade de vezes que eu já levei com as pedras por baixo do motor, se lá estivesse este, garantidamente este estava aberto. Este já tinha um buraco. Com a quantidade de pedras que já bateram lá por baixo, aquilo depois em alumínio faz um grande estouro. Parece que faz até oco, é oco que faz em toa. Portanto, já tinha dado assim grande trabalho. A proteção que está ali em baixo é um pouco mais comprida ainda do que a da origem. É mais comprida, abrange mais lateralmente. Está bem? Portanto, eu acho que é a proteção ideal para estes modelos. Tanto o modelo S como o modelo R vão beneficiar bastante de uma excelente proteção. Então, ficaram curiosos para saber como é que ficou? Então não se esqueçam de subscrever o canal. Até à próxima. Tchau! Some sort of pain, you caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear.